Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam. Esse projeto tão querido começou presencial antes da pandemia e agora segue online, conversando com pessoas muito bacanas para trazer novos pontos de vista sobre assuntos do nosso dia a dia. E hoje eu tenho o prazer de receber a Miriam Antunes, que é uma pessoa muito especial, que eu já acompanhava há bastante tempo. É um prazer poder te receber aqui no Conversas, Miriam. Te apresenta rapidamente e a gente já começa a conversar. Oi, Liz, oi, pessoal que está nos assistindo aí. O prazer é todo meu, estou super feliz e honrada de estar aqui contigo conversando um pouco mais. Eu sou a Miriam Antunes, para quem ainda não me conhece, eu sou formada em Relações Públicas, atualmente socio na Plural, que é uma consultoria de comunicação, eventos e treinamentos, e paralela à Plural, eu também sou fundadora e CEO do Mina de Propósito, que é um coletivo aí de empoderamento feminino que pretende rodar o Brasil em mais de 7 eventos ao longo desse ano. Basicamente é isso, né? Mas além disso, eu sou gaúcha, atualmente morando em São Paulo, no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Sou noiva do Henrique. Tenho duas cachorras, de quase 30 quilos cada uma. Sou uma inquieta por natureza, uma pessoa extremamente ligada no 220, mas acabo tentando aí otimizar o máximo da minha energia para provocar revoluções, porque é isso que me move todos os dias. Legal. E já vamos começar falando disso, né? A gente já teve outras conversas off aqui e tu fala muito de uma forma diferente de fazer tua consultoria. A tua consultoria cresceu muito durante a pandemia. O que que tem de tão diferente? Qual é o teu ponto de vista a respeito, do trabalho que tu oferece hoje? Então, eu não gosto de ser aquela pessoa que se vende o tempo todo, né? Mas é importante a gente dizer que por trás de grandes marcas, negócios, existem pessoas, e quando a gente faz com que pessoas se conectem umas com as outras, é aí o segredo e a chave dos nossos negócios acontecerem. Então, acho que o grande diferencial da Plural para outras agências de comunicação, para outras consultorias de treinamentos, para outras produtoras de eventos, é que a gente sempre coloca as pessoas no centro de tudo isso e Uhum. busca co-criar estratégias que tenham a humanização como frente de tudo isso, né? Não tem como a gente falar da empresa da Lise sem falar da Lise, afinal de contas, negócios são feitos por e para pessoas, é assim que a gente se conecta, né? Eu venho falando muito o quanto a tecnologia veio, a inteligência artificial invadiu nossas vidas para revolucionar, para nos ajudar a acelerar várias coisas que antes a gente levava muito tempo por falta da tecnologia, né? Uhum. Mas, sobretudo, a tecnologia ela não pensa, ela não ama, ela não sente. Então, quando a gente está falando de tocar as pessoas, de emocionar as pessoas, de gerar conexões, a gente só consegue fazer isso a partir de pessoas para pessoas. Então, a Plural ela tem uma metodologia própria que busca fazer com que isso aconteça, onde a gente, acima de comunicar marcas, de promover experiências, de provocar aí revoluções a partir de treinamentos, a gente precisa olhar para as pessoas, precisa co-criar estratégias que façam sentido para elas, precisa entender o que que elas precisam de fato para serem movidas, para saírem do lugar de onde elas estão. Então, acho que esse é o principal diferencial, assim, olhar para as pessoas em primeiro lugar e depois a gente inventa aí, reinventa a roda, afinal de contas, a roda já existe há muito tempo no mercado. E me diz uma coisa, assim, pensando, e é algo assim que a gente concorda muito da questão da humanização e de se conectar com as pessoas, né? Foi um dos pontos interessantes que a gente achou em comum. Quais são as resistências que tu encontra normalmente? Porque é um trabalho muito genuíno, né? E a gente sabe o quanto de trabalhos de prateleira ou de trabalhos prontos existem no mercado, né? Quando tu traz uma proposta como essa da Plural, qual é o tipo Aham. de resistência que tu encontra, não só no poder decisório das empresas, mas também quando vocês vão aplicar efetivamente alguma experiência, algum programa de treinamento? Eu acho que é o não estar preparado, né? E o que que não é, o que que é o não estar preparado que eu fui me dando conta ao longo dos anos. Primeiro, quando a gente traz uma temática muito necessária para as organizações conversarem internamente, muitas vezes elas não estão prontas para receber a reverberação
daquela experiência, daquele treinamento, daquela temática que a gente levou para a organização. Então, muitas vezes, elas já barram antes mesmo de acontecer Sim. pelo medo das retaliações que aquilo Uhum. que aquilo vai gerar dentro da organização, né? Então, muitas vezes, as empresas, por não estarem preparadas e não quererem se preparar, elas deixam de trazer temáticas que poderiam fazer com que toda aquela segurança psicológica, com que toda aquela diversidade, com que todo aquele empoderamento e aquela colaboratividade pudesse acontecer, fosse se deixando para depois, né? Fosse Sim. deixando para mais tarde, quando a gente estiver preparado para isso. Então, muitas vezes, a gente escuta, às vezes, de empresas que falam assim, não, mas olha só, não vamos entrar nesse ponto aqui, porque a gente não vai ter como lidar com isso aqui depois, né? Essa é uma barreira que muitas vezes a gente precisa enfrentar para levar temáticas que geram reflexões e discussões para dentro das organizações. Se a gente vence essa barreira, essa resistência, e vai para o âmbito e para o campo das pessoas, a gente tem um outro limitador ali, que é o não estar preparado das pessoas. Sim. Que é fazer com que, muitas vezes, pessoas que têm monstros, a partir do momento que elas descobrem os monstros delas, elas querem parar. Elas não querem mais ter Uhum. que avançar e lidar com aquilo que até então elas não tinham lidado, né? Porque Então, eu sempre falo. tem aquela questão que a gente estava conversando muito assim das pessoas trazerem só o que funciona e só o que dá certo. E quando a pessoa se dá conta que tem algumas coisas nela que precisam ser trabalhadas, né, a sombra delas e tudo mais, tipo assim, tá, mas Aham, sou só eu que tenho isso. E eu acho que aham. a grande sacada é a gente conseguir trazer para as pessoas de que todo mundo tem isso, só que algumas pessoas não falam a respeito, né? Exato, é muito daquela história do lobo, né? Qual que é o lobo que prevalece, Tu né? É o bom alimenta ou o mais. mal? Aham. E aí a gente sempre fala que é aquilo que a gente alimenta, né? Assim é o autoconhecimento, assim é as revoluções que a gente quer provocar na sociedade. Quanto mais a Uhum. gente abre espaço para que aquilo seja debatido, discutido, desconstruído, mais a gente consegue avançar. A partir do momento que a gente está fechado para tudo isso, quanto mais resistente a gente é, mais caro a gente vai pagar depois, quando isso se tornar algo obrigatório para que a gente pense. Eu sempre costumo dizer que a gente é uma ilha, né, enquanto sozinhos, né? A gente pode se afastar dos demais, a gente pode não se mostrar totalmente, mas a partir do momento em que a gente vai para o mundo, para a sociedade, para dentro de uma empresa, para um grupo de pessoas onde a gente precisa viver a colaboratividade, a gente não tem mais desculpas e a gente não pode mais viver como se a gente estivesse na ilha, né? A gente precisa trocar com as pessoas, a gente precisa aprender sobre as pessoas e, sobretudo, sobre arte, porque aquilo que nos ensinaram como certo não necessariamente é o certo para viver no todo, né? Sim. E, e a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma sociedade que é muito egoísta, muito individualista, né? Uhum. E isso não vai poder ser continuado. A gente precisa se desconstruir para que a gente possa construir. A gente só vai fazer isso se a gente estiver aberto a aprender com o outro e se a gente estiver aberto a aprender com a gente também. Claro. E eu ia até te perguntar sobre isso, a questão da pandemia tem várias opiniões divergentes, né? Algumas pessoas dizem que melhorou algumas coisas, outras atentam para a questão da saúde mental estar mais destacada, que eu concordo. Outras pessoas que a gente ficou mais restrito, mais egoísta, mais rígido. Dentro desse cenário individual, né? Como é que tu está olhando as empresas, as demandas para plural? São as mesmas de quando começou a pandemia ou mudou alguma coisa assim? O que que mais as empresas estão demandando hoje como hã, aplicabilidade da tua consultoria mesmo, na área de eventos, de treinamentos e tudo mais? Na verdade, a gente está vivendo uma mudança constante, como tudo, né? Então, assim, você olha para o primeiro ano da Plural até o último ano, as coisas são totalmente diferentes, as entregas se reconstruíram 1 milhão de vezes, né? Quando a gente teve aí a entrada da pandemia, a gente tinha uma demanda gigantesca de eventos online e a gente Uhum. tinha uma demanda gigantesca de redes sociais, onde as pessoas precisavam se posicionar no digital, que até então elas ignoravam, né? Mas agora a gente está vivendo o reflexo de tudo isso. As pessoas que viveram em casa muito tempo presas, né? Elas não querem mais ficar só naquele mundo online virtual. Elas querem se conectar com as outras pessoas, elas querem viver outras experiências.
Mas, né, sobretudo, a gente vai se reinventando sobre tudo isso, o próprio trabalho remoto, que muita gente achou que ia sentir falta do presencial. A gente vê hoje pessoas dizendo: não, eu não aceito a vaga se não for remoto, né? Eu quero trabalhar remotamente, ao mesmo tempo que a gente escuta pessoas dizendo que não conseguem trabalhar remotamente porque o ambiente familiar acaba impactando Sim. negativamente na produtividade, o fato de lidar com a louça na pia, né, a cama desarrumada e com todas as outras tarefas que em casa a gente precisa se preocupar e enquanto a gente vai para o escritório a gente ignora, não conseguem fazer com que elas trabalhem em casa. Então, acho que assim, definitivamente a pandemia fez com que as pessoas e as organizações parassem de olhar o todo, mas olhassem um pouco mais individualmente, né? De que Uhum. mesmo pessoas dentro de uma mesma organização querem e esperam das organizações coisas diferentes, né? Então, sobretudo, a gente vem tendo essas modificações. As empresas cada vez mais precisando de projetos personalizados e não de prateleira. Então, Uhum. hoje as empresas que estão fixas com uma entrega que não é modulável, que não é flexível, que não é ajustável para a necessidade das empresas, elas vão perder, elas não vão conseguir ter aí essas entregas contratadas. Mas se a gente pensar, elas são reflexo, né, porque aquela empresa que está cuidando do individual, está prestando atenção no seu grupo individualmente, ela também quer soluções mais customizadas, né. Aquela que faz Exato. a prateleira, tipo, também trata os seus colaboradores como prateleira, né. Exato, Então eu exato. acho que tem, eu imagino que a gente conseguiu dar pelo menos alguns passinhos em direção à humanização, né. Eu acho que a questão até é uma questão de consciência. Antes, as pessoas entendiam a humanização como um conceito, mas não sentiam isso na prática. Daí as pessoas começaram a ficar doentes, elas começaram a fazer novas escolhas. Essa empresa nesse formato não me serve mais, só vou trabalhar se Aham, for remoto e assim por diante. aham. E aí as empresas: "Opa, espera aí, acho que a gente tem que olhar para isso", né. Então eu acho que alguns passos já estão começando a serem traçados nesse caminho, mas tem um caminho muito grande ainda pela frente. Total, e eu acho que tem um outro ponto também, Lizzy, que é o quanto, a partir do momento em que as empresas começaram a abrir espaço para que a gente pudesse sensibilizar as pessoas sobre algumas temáticas, vou dar o exemplo da diversidade, do Sim. empoderamento feminino, da equidade de gênero, da diversidade e inclusão como um todo, a gente foi, enquanto colaboradores de empresas, enquanto funcionários, enquanto provocadores aí dessas mudanças, também mais reivindicando o fato de não só deixar o discurso e as temáticas no discurso, né? Sim. O quanto Uhum, essa prática também precisa acontecer pós essas temáticas serem debatidas. uhum, Então, hoje, enquanto facilitadora de grupo, enquanto palestrante, eu também provoco a entrada dentro das empresas com uma sensibilização, mas sobretudo com um recado final que precisa ficar claro para a prática, né? sim. E os próprios colaboradores vêm cobrando das empresas essa prática também. Então, as empresas que ficam ali só no discurso, elas também vão ser trocadas da vida desses colaboradores. Afinal de contas, nós, enquanto seres humanos brasileiros, a gente trabalha muito, né? Uhum. Então, a gente passa aí maior parte do nosso tempo trabalhando, ao invés de estar com a nossa família, ao invés de estar se divertindo, ao invés de estar curtindo a vida, né? Então, o trabalho, ele é importante, sim, na nossa vida, e a gente cada vez mais quer trabalhar em um lugar que faça sentido, né? Os altos índices aí de burnout, de depressão, de estresse por conta do trabalho, também reflete nessa decisão. Bom, se a minha empresa só vem e fala dessa temática, mas não pratica, não faz sentido eu estar aqui, não faz sentido eu estar me melhorando, enquanto a empresa também não quer fazer a parte dela. Então, acho que as empresas também ganharam com essa pandemia mais cobrança dos seus colaboradores para que essa Uhum. experiência seja boa como um todo. Não só bons salários, não só uma boa cadeira para trabalhar, um bom computador para poder operar as coisas, mas, sobretudo, esse olhar para o outro, né? Que eu acho que é importante a gente dizer que durante a pandemia tinha empresas também que tinham até plugins nos computadores que controlavam o tempo que seus colaboradores iam no banheiro, Que né? barbaridade. E perguntavam, mas esses 15 que ficou fora, que o teu cursor do mouse não mexeu, o que que tu estava fazendo, Que né? absurdo, Isso gente. também deixou muito claro que no momento mais delicado, onde as pessoas tinham medo de morrer, qual que era o reflexo que aquela empresa estava causando? É, Será que é mais aconteceu dor ou será eu que...
Eu tive 2 clientes que me comentaram, assim, que assim que eles conseguissem uma outra colocação, eles sairiam das empresas que eles estavam, porque eles se deram conta durante a pandemia que a empresa não estava preocupada com as pessoas. Então É isso isso. eu acho que não foi um caso ou 2 isolados, assim, eu acho que as coisas foram acontecendo de modo que as pessoas começaram a perceber, e eu acho que o grande ganho da pandemia foi esse, apesar de ser um momento muito doloroso, não tem mais, mascarar as tuas intenções, entende? Eu acho que ficou muito claro quais são os valores das pessoas, quais são, as suas formas de pensar, e isso, te dá a liberdade para tu dizer: "Eu quero continuar fazendo parte disso ou não", Ou não. né? Exato, exato. E o mesmo vale para as empresas também. Então, acho que me colocando também no lugar de uma mulher que é fundadora de 2 empresas, que tem 2 CNPJs, que precisa pagar imposto, eu também olho para o quanto os meus colaboradores estão dispostos a devolver também um pouco do que eu dou para eles, né. Claro. E a gente não pode ignorar que as empresas também esperam isso, né. Uhum. E isso também vale para as parcerias que a gente faz, né. Enquanto a gente não entender que todo mundo precisa ganhar, todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa se doar mais, para que a gente consiga, atingir os objetivos em comum, a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir evoluir, porque um precisa do outro. Aquilo que eu não Uhum. sei, eu preciso me unir com quem sabe para que a gente consiga entregar juntos. Aquilo que eu não consigo dar conta sozinho, eu preciso terceirizar, eu preciso de outras pessoas para me ajudar a Claro. entregar. Então, quanto mais a gente entender que a gente precisa uns dos outros, né, e sobretudo diálogo, né, a gente fala muito, de conversas difíceis, o quanto esse nome existe, porque são conversas difíceis, que às vezes a gente precisa ter com as outras pessoas, Sim. mas elas são necessárias. Pessoas que não alinham essa comunicação, esse relacionamento, que não expõem o que está doendo, o que não está legal, carregam aquilo, vai culminando aquilo, vai criando aquilo algo maior do que se é, É. e daqui a pouco boas parcerias, se encerram, contratos importantes que, são valiosos para ambas empresas se encerram, Uhum. sociedades se acabam por falta de diálogo e conversas difíceis que são necessários. Não nos ensinaram, né, a Uhum. fazer enquanto criança, enquanto escola, enquanto faculdade, mas a vida nos obriga a parar e refletir e verbalizar para o outro também o que dói, o que precisa ser É. melhor. E é uma habilidade tão importante, né, Miriam? Tipo, nós 2 viemos da área da comunicação, né? E a gente vê tanta bobagem sendo falada sobre comunicação quando se perde o básico, né? Eu estou incomodada com alguma coisa que tu fez no nosso projeto, eu preciso te dizer, para a gente resolver, Exato, né? E daí não, exato, eu me fecho, daí eu não falo, porque daí tem a parceria, e daqui a pouco a parceria não existe mais. Então, assim, são coisas tão, complexas, mas tão simples ao mesmo tempo, né, só que tu tem que abrir mão de uma série de coisas, principalmente do teu ego, né, e exato. sair daquele ambiente, a gente falava muito sobre isso na outra semana, a questão do ambiente da competição. A gente está trabalhando em conjunto, tem espaço para todo mundo, né. Se aquele colega lá, aquela colega pegou, um trabalho que tu gostaria de ter pego, o que que ela fez de diferente, aprende com ela, o que que ela está oferecendo, e que bom que dá para arejar: "Ah, mas ela fez um preço menor", ok, deixa a empresa experimentar para ver se a qualidade é Exatamente. suficiente e É proporcional isso. àquele valor, né. Daqui a pouco, se não for, a empresa vai te chamar depois. Então, assim, essa eu sei que é muito delicado falar nisso e parece que a gente nem precisa ter resultado nas nossas empresas, não é isso. A questão é que eu ficar Precisa. focada no resultado e É, achar que todo mundo está contra mim, é o caminho mais rápido para eu ficar sozinha, né, para eu não trabalhar com exato, parcerias, né. exato. Eu acho que tem uma coisa chave que eu aprendi na minha vida nos últimos anos, que é 3 palavrinhas, assim, né, que é: "Não é pessoal", né. Quando Isso, a gente entende que algo que alguém nos traz não é sobre quem nós somos enquanto pessoas, sim. mas é o quanto a gente está envolvido ali naquela entrega, o quanto as pessoas esperam da gente ou o quanto a gente espera das pessoas, mais a gente vai, saindo desse lugar de pessoalidade, entendendo que é sobre relações, né. Uhum. E quando a gente entra em qualquer relação, né, eu sempre falo que é como um ringue de boxe, assim, que cada um de nós entra com uma mochilinha Sim. cheia de vícios, cheio de coisas, cheio de
ensinamentos, valores, práticas que nos ensinaram e que a gente normalizou, né? Sim. E eu sempre uso essa figura que a gente precisa entrar nesse ringue, abrir nossa mochilinha, despejar aquele monte de bagunça e de itens que tem ali, pegar só uma mochilinha, começar a selecionar coisas de ambas mochilas para que a gente coloque nesse lugar, É. né? Quando eu cheguei e disse, Lizzy, vamos pensar em uma parceria, vamos fazer algo juntas, é sobre eu não ter que aprender tudo que eu não sei e dizer eu sei todas as respostas, eu sei todas as coisas, porque isso nos Uhum. sobrecarrega, isso nos deixa exausta, isso nos coloca num lugar que a gente não é obrigado a estar, né? Uhum, Mas é exatamente. sobretudo sobre a gente ter humildade, é sobre a gente Uhum. aprender a pedir ajuda, é sobre a gente dizer, olha, talvez sozinha eu não consiga entrar lá, mas juntas, Liz, a gente consiga. Talvez Exato. sozinha tu não consiga fazer tal entrega, mas juntas a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que é muito desse lugar de, sim, deixar o ego de fora e entender que nós somos seres humanos, mas Sim. em partida da humildade, eu acho que tem uma coisa que eu também aprendi, que é sobre entender o nosso valor, né? Entender a jornada e respeitar a jornada que a gente trilhou até aqui. Sim. Muitas Uhum. vezes a gente olha o grama do vizinho e faz verde, porque a gente está comparando o que o outro cobrou e o contrato que o outro fechou, e esquece que por trás do nosso valor, do nosso preço, tem uma jornada que não começou ontem. Tem Uhum. uma jornada que teve muito investimento de tempo, de energia, de dinheiro, né? De voluntariado, de CLT, de nãos e de sims que a gente recebeu no meio do caminho, que nos colocaram nesse lugar. Então, muito longe do romantismo de dizer, olha, não precisamos de dinheiro para pagar os boletos, precisamos, né? Precisamos. Aham. Precisamos, mas é sobretudo entender também que qual é o nosso valor que a gente não vai abrir mão. Uhum. Que a gente não vai abrir mão só para pegar o contrato do outro, né? Sim. Eu acho que tirar essas provas, né, como tu falou, é pensar, nossa, mas não olhar para o resultado do outro, mas entender o que que eu posso aprender com o outro. Será que aquele contrato que eu não fechei foi uma falta de defender o meu valor? E é interessante, sabe? Eu quero até trazer para ti uma reflexão interessante. Sempre que e isso acontece, né? Não é nem sempre a gente fecha os contratos que a gente oferece proposta, né? Quando não fecha e os RHs têm a gentileza de avisar, né, que não fechou e tudo mais, eu sempre pergunto, eu devolvo perguntando, agradeço o retorno, a oportunidade de ter oferecido e pergunto assim, para eu melhorar. Qual foi o motivo pelo qual vocês não escolheram o meu projeto? Foi uma questão de Aham, abordagem, foi uma questão financeira, foi uma questão de aham, experiência, porque assim eu vou melhorando. E normalmente as pessoas respondem, mas respondem muito surpresas, assim, porque ninguém está aham, preocupado em saber. Ah, não fechou? Ah, deve ter sido com fulano, deve ter sido com ciclano, deve ter aham, sido mais aham. barato, né? Não preciso desse cliente. Não, se eu fiz uma proposta, eu tinha interesse no cliente, então é legal que ele me conte onde é que eu posso Aham. melhorar para no próximo momento eu poder aprender com aquilo ali, né? E isso é legal porque assim, ó, é uma prática que surpreende muito, as pessoas não esperam isso, né? E isso é muito Exato, legal. E exato. imagina isso, vamos dizer assim, jogado para as relações também, para as parcerias. A gente terminou um projeto juntas. Miriam, o que que tu achou desse projeto? Né? Onde tu acha que eu devia ter me posicionado mais? Tem alguma coisa que a gente precisa Aham, ajustar? Eu acho que aqui tu também poderia ter trabalhado. E que aham. coisa boa, tá? É o que a gente falava antes, né? Sai todo mundo mais esperto. Então, é isso, sabe? A Exato. gente precisa aproveitar não só os acertos, né? Aham. E aproveitar tudo que acontece como uma oportunidade de desenvolvimento mesmo, pessoal. Exato. É bem o que a gente estava falando antes, assim, de começar aqui a gravação, né? Que errar e morrer são coisas certas que vão acontecer na nossa vida, né? Aham. Mas a gente falava o quanto, a partir dos erros, a gente pode aprender coisas que até então a gente não sabia. É, E a Lizzie mesmo comentava o quanto, a partir do momento que a gente erra, a gente pensa, bom que é um erro novo, né? Porque o erro antigo eu já tirei a lição e aprendi o que precisava ser aprendido. passou para outro Então, nível, acho né? que avançamos o nível ali de errantes, né? Então, eu acho que é muito da gente ter esse olhar também e assumir essa autorresponsabilidade. A gente está vivendo uma era onde muitas pessoas querem encontrar culpados, querem encontrar motivos sempre no outro. Ah, mas se a empresa não me contratou é porque ela não tinha dinheiro.
para pagar o meu valor, né? Uhum. Ou ela não conseguiu perceber a diferença do meu trabalho, sempre precisando, né? E eu sempre gosto que a gente se faça a pergunta do contrário. Bom, será que eu consegui mostrar para essa empresa o meu grande diferencial e o meu valor? Uhum. Será que eu Uhum. não consegui entender que naquele momento aquela empresa precisava que eu diminuísse um pouco o meu valor para que a gente pudesse iniciar uma parceria juntos, né? Sim, Então, sim. o quanto a gente não assumir toda a responsabilidade do não para a gente, mas o quanto a gente precisa filtrar isso, até onde eu não fiz e até onde de fato saiu do meu controle, eu não tinha o que fazer, e aquela empresa também vai colher os frutos daquela É. escolha. Exatamente, exatamente. E como é legal isso, e assim, como isso ainda é um desafio para o público feminino, para as empresárias, para as consultoras, para as executivas, e eu sei que tu concorda comigo, tu é uma entusiasta, né, do empoderamento feminino. Eu queria te ouvir falar um pouco do teu projeto do Minas de Propósito, porque eu acho que é um trabalho super interessante, eu acho que cabe a gente trazer aqui para a nossa conversa. Pelo espaço, né, Elise? Antes de mais nada, o Minas ele é um projeto que nasceu em 2018, muito com esse objetivo de gerar troca, de construir e fortalecer as mulheres ao nosso redor. Ele começou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas para 2023 a gente tem uma jornada um tanto ambiciosa, que é rodar o Brasil aí em mais de 7 eventos, em diferentes estados, como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Unindo aí o máximo de mulheres que a gente puder, brancas, negras, pardas, ricas, pobres, empresárias, colaboradoras, executivas, para que a gente possa realmente unir forças e entender que nós somos uma potência juntas e que muitas vezes a gente segue a vida alimentadas pela rivalidade, pela competitividade que nos ensinaram que era só assim que a gente ia conseguir vencer, né? E a gente e o Minas foi se transformando ao longo dos últimos anos um negócio de impacto social, deixando de ser só um coletivo, porque a gente entende que tem vários objetivos da ONU que a gente também contribui com essa vivência e com essa iniciativa, né? Acho que tem um ponto muito importante que tu falou, que é se as coisas são difíceis como um todo e desafiadoras para o ser humano como um todo, né? Quando a gente fala das mulheres e a gente usa esse recorte, a gente tem um cenário ainda mais desafiador. Afinal de contas, existe uma previsão aí de que a igualdade de gênero só seja alcançada daqui a 200 anos. Então, as mulheres vivem ainda num lugar de muito síndrome da impostora, de muito receio de não estar boas e Uhum. serem boas o suficiente para assumir oportunidades, assumir vagas de maior valor dentro das organizações. A própria jornada que as mulheres ainda seguem fazendo, né, de ser bem-sucedidas enquanto profissionais, mas cuidar de todo o trabalho invisível das casas, né? Que é a louça, a roupa, a comida, o cuidado dos filhos. Tudo isso faz com que as mulheres tenham uma sobrecarga que é diferente do lugar dos homens e a gente não Uhum. pode ignorar, né? É. Isso não são dados da minha cabeça, existem pesquisas que apontam aí, né, o quanto a gente precisa evoluir nesse sentido, o quanto as mulheres precisam ocupar mais esse lugar de protagonismo. E a gente só vai conseguir fazer isso juntas, porque a partir do momento em que uma mulher é empoderada, a partir do momento que ela entende o valor e a potência que ela tem, né? E ela consegue ir gerindo um pouco mais esse autoconhecimento dela, e dividindo com o mundo essas tarefas também, seja com seus parceiros, seja com as suas parceiras, seja com as pessoas que dividem a vida ao redor dela, mais a gente vai se potencializando. Então, o Minas ele traz muito esse lugar de amplificação de voz para as mulheres, né? Eu até costumo dizer que antes a gente falava que o Minas nasceu para dar voz, e a gente não dá voz para ninguém, todo mundo nasce com uma voz. A única coisa que a gente Uhum. pode fazer é amplificar a voz das pessoas ao nosso redor. E é isso que a gente vem fazendo com Minas, assim, é abrir espaço para que mais mulheres ocupem esses lugares, para que elas sentem nas cadeiras que são delas por direito e que, sobretudo, a gente consiga parar de se invalidar, parar de invalidar a outra, porque ela tem uma jornada diferente da nossa, porque ela fez Uhum. escolhas diferentes da nossa, e tá tudo bem. É, porque é muito cruel, né? Esse estímulo à rivalidade, ele é tão cruel porque ele dói de várias maneiras, né? Ele não só pessoalmente, profissionalmente, e daí vem aquela questão da falta de autonomia, né? Porque
É porque o meu marido não deixa, é porque a minha esposa não sei Aham, das quantas, é porque aham, eu não consigo, porque essa empresa não permite que. E aí aham. eu consigo olhar todo mundo como inimigo. E aí fica muito Exato. difícil de eu encontrar um meio termo. E me chama muita atenção, muitas vezes, que a gente escuta várias mulheres dizendo: para que eu vou num evento feminino, né? Para quê? Ou então assim, eu vou por causa de. E muitas vezes não fica muito claro o propósito delas em participar. Então, é muito interessante. Eu não sei se tu tem essa percepção, assim, mas eu vejo quando eu participo dos eventos, eu vejo muito mais um percentual de pessoas curiosas do que Aham. pessoas assim cientes do que elas vão entregar lá. E daí é legal porque é uma surpresa e a gente vai ampliando isso também, né? É importante que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o que a gente tem para o mundo. Só o que a gente tem já é suficiente para a gente entregar. E fazem a Total, gente assim. acreditar que a gente não tem essa competência. O que a gente tem já é bom o suficiente, pode ser aprimorado, mas já é algo para ser entregue para o mundo, né? Isso, é isso. Assim, acho que tem um ponto que tu falou, Lizzy, que é o lance do feminismo, né? É, que muitas mulheres ainda não, por falta de saber o que é de fato feminismo, se fecham para Sim. participar de oportunidades como essa, que é estar ao lado de outras mulheres e aprender ao lado de outras mulheres, Uhum. né? Então, eu lembro que ano retrasado eu participei de uma palestra, eu fiz uma palestra para uma empresa grande de comunicação e eu perguntava, uma das perguntas que eu fazia na palestra é: você acha que os homens e as mulheres têm que ter o mesmo direito? Se sim, levanta a mão. Todo mundo levantava a mão. E aí a segunda pergunta que eu fazia é: mas você é a favor do feminismo? Várias pessoas não levantavam a mão, né? Pelo simples fato de não saber que o feminismo nada mais é do que o desejo e o querer que os homens e as mulheres tenham o mesmo direito na sociedade, né? Uhum. Quando a gente compara a relação dos homens, a gente percebe que eles são super unidos. No churrasco do final de É. semana, no jogo de futebol, no happy hour na sexta-feira após o trabalho, e as mulheres não. Porque a gente foi ensinada a fazer sempre uma comparação. Eu não vou ir lá porque fulana vai perguntar como está a minha relação e eu não estou relacionando com ninguém. Eu não vou ir lá porque fulana vai perguntar se eu engordei, se eu emagreci, qual viagem eu fiz. A gente muitas vezes, enquanto mulheres, a gente fica num campo de futilidade ou num campo de coisas que não compete a cada uma de nós, porque cada uma tem uma história, cada uma é de um jeito, cada uma tem um Uhum. corpo, cada uma tem uma história que a gente deixa de lado as coisas que podem ser incomuns que nós temos Sim, para olhar para as nossas diferenças, né? Então, acho que, sobretudo, é esse recado que a gente tem que deixar aqui hoje também, né? sim. Do quanto a gente precisa parar de olhar para aquilo que a gente é diferente e entender, bom, como é que as nossas diferenças se potencializam. No evento que a gente fez em Porto Alegre, agora do Minas, a gente tinha justamente esse cenário, assim. O nome do evento era Se Uma Pode, Todas Podem, então a gente queria trazer histórias de mulheres que conseguiram romper essas barreiras do não, e fazer as suas histórias acontecerem independente dos desafios. O maior feedback que a gente recebeu foi que as mulheres que estavam sentadas e ouviram histórias daquelas que venceram, entenderam que havia muito valor na história que elas já tinham trilhado até ali. E elas entenderam que a comparação era desleal, era injusta, porque não partiram do mesmo lugar. Então, Sim. como é que eu posso me inspirar na Lizzie, encontrar valor na história da Lizzie, mas depois de ouvir, de aprender, eu também posso tirar uns minutos para mim e entender. Mas a minha história também tem A valor. minha também tem, A minha, exatamente. a minha história também merece ajudar outras pessoas. Então, eu acho que é sobre tudo isso, que a gente consiga ir desconstruindo, às vezes, essa futilidade, essa agressividade, essa competitividade, e entender como é que eu aprendo com a outra, como é que eu encontro valor também naquilo que eu sou, não só pela roupa que eu visto, pelo cargo que eu ocupo, pelo salário que eu ganho, pela Uhum. viagem que eu fiz, pelo quão bem eu estou com o meu corpo, com o meu rosto, né? E a gente entenda que quanto mais a gente tiver diversidade de mulheres ao nosso redor, mais a gente vai aprender com elas. Semana retrasada, eu tinha marcado reunião com uma amiga minha, que ela tem 50 anos, eu tenho 29 e ela tem 50 anos. E cheguei no lugar, esperando por ela, e eu disse: Fulana, eu já tô aqui. Ela falou assim: Menina, eu errei o lugar. Eu tô com a minha cabeça tão aguada da menopausa que eu errei o lugar. Ela mandou aquele Eu áudio entendo muito ela. chateada. Hã?
Eu entendo ela. Mas, Liz, ela me mandou um áudio tão chateada e tão triste, porque ela tinha falhado comigo e com ela, que eu disse, olha só essa semana, 3 mulheres amigas minhas de 50 anos também esqueceram, porque isso é algo que está acontecendo em função dos hormônios, em função da vida, dessa fase de vida, né? Uhum. E ela se sentiu tão acolhida, tão amada, que depois ela me mandou um áudio dizendo assim, Miriam, tudo que eu precisava era ouvir aquele áudio de que estava tudo bem, que o mundo não ia Legal. acabar porque eu tinha falhado contigo ou eu tinha falhado numa reunião. Qual que é o aprendizado que eu tiro disso, né? Que quando a gente só olha para o que a gente perdeu e para o que a gente acertou, e a gente esquece de olhar o outro enquanto ser humano, enquanto uma mulher que está vivendo uma outra fase diferente da nossa, quando a gente está lá nos 50, a gente vai se Aham, dar conta aham. tardiamente do que a gente podia ter aprendido com ela, né? Não vamos muito longe, né? A discussão do etarismo está privilegiando a gente poder abrir esses assuntos, principalmente da menopausa, porque parece, assim como a maternidade, que era um tabu antes, tipo, parece que nunca ninguém as pessoas tinha problema com maternidade. Agora, tipo, a Exato. menopausa as pessoas estão trazendo porque tem assim, tem a questão do esquecimento, tem a variação de humor, tem a questão do emagrecimento, tem uma série de coisas Tudo, as pessoas estão exato. trazendo, e daí tu, quando chegar na menopausa, tu vai dizer assim, nossa, quem veio antes de mim já me disse o que vai Já acontecer, me e eu ensinou, não vou carregar isso como um peso, como se fosse só eu, né? E isso o grande ganho das trocas, né? Não só assim no tema menopausa, o tema maternidade, mas qualquer tema que possa surgir, quando alguém traz e desromantiza, vamos dizer assim, poxa, que legal, eu lembro que ela me falou que Aham. podia ser assim. Então está tudo bem, eu tô fazendo parte desse caminho, né? Eu não sou a maior Exato. culpada de tudo, não sou só eu que estou errando, é assim Aham. mesmo, né? Enquanto essa troca, ela não tem que existir só entre as mulheres, mas entre os homens também. Quando eu falo de Claro, empoderamento feminino, eu falo de um lugar que as mulheres precisam assumir e de um lugar que os homens também precisam assumir para contribuir com as mulheres e o protagonismo das mulheres. Então, por sim, exemplo, quando eu falo de empoderamento feminino, eu sempre falo que nas tarefas de casa, o outro que nos ajuda a fazer a janta, a lavar a louça ou botar a roupa na máquina, ele não nos ajuda, ele faz a parte dele, né? E a gente ainda exatamente. vê várias mulheres dizendo: Fulano é tão bom para mim, ele lavou a louça, ele me ajudou. Não, Fulano não te ajudou, Fulano fez a parte dele, né? Do mesmo jeito que a gente precisa educar os homens que estão ao nosso redor de que se a gente fizer tudo, a gente vai estar sobrecarregada, exausta e vai pirar e vai ficar maluca mesmo por não dar conta de tudo. Isso também vale para essas fases que as mulheres vivem e muitas vezes elas não dizem. Então, eu também escuto de amigas minhas falando: eu não estou conseguindo envelhecer, eu não estou conseguindo lidar que a minha pele não é mais como antes, que o meu corpo não é mais como antes, e o meu marido tá, né? E aí eu falo: olha só, ele não tá no teu corpo, ele não tá sentindo o que tu tá sentindo, então precisa chamar ele e dizer: olha, Explica, fulaninho, eu explica. não tô bem, né? Olha só, eu não tô bem. Tá acontecendo isso, do qual eu não controlo, e eu preciso que tu entenda e que tu me ajude, né? Nesse sentido. Então, aí a gente volta àquela temática que a gente falou lá atrás, sobre conversas difíceis. Não é fácil Uhum, para a mulher admitir que ela não tá bem. Não é fácil uma mulher dizer que ela não vai dar conta de tudo. Não é fácil uma mulher se mostrar vulnerável, mas cada vez mais é necessário e a gente precisa fazer isso por nós, pelo outro, pela uhum, sociedade como um todo. Porque quando a gente normaliza de que nós não somos perfeitos, de que nós temos aí as nossas vulnerabilidades, todo mundo aprende e cresce com tudo isso. uhum. E que cada uma está sendo o que é possível, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente está fazendo o que é possível dentro do nosso contexto e está tudo certo. Tá tudo bem assim, Exato, né? Cada um tá num estágio diferente. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? E todos eles são importantes. Cada estágio conta. exato, Uhum. total. Legal, maravilha. Para a gente já ir se encaminhando para o final da nossa conversa, eu tenho uma pergunta para ti que dica, eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos ouvindo, muitos homens também. Se tu quisesse dar um conselho para essas pessoas que estão ouvindo, ou mesmo um conselho que tu gostaria de ter recebido há algum tempo atrás, né? Que, que, que dica tu gostaria de ter recebido que teria te ajudado ao longo do caminho, ou o que tu gostaria de compartilhar, então, como
uma mensagem final para os nossos amigos aí que estão nos escutando. Sabe, Lizzy, que essa pergunta é uma pergunta que já me fizeram em alguns podcasts, algumas participações que eu fiz, e eu percebo que ela é uma pergunta que minha resposta ela sempre varia, como diz a brincadeira, né? Ela sempre vai variando aí conforme o momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que hoje a resposta que eu tenho para essa pergunta e essa dica que eu deixo aí para as pessoas que estão nos ouvindo é sobre a gente prestar mais atenção, né? Em um mundo onde a gente está infoxicado de tanta informação, de tantas coisas que a gente precisa aprender, de tantas coisas que a gente precisa lidar, eu tenho feito muito essa reflexão de para, respira, presta atenção. Uhum, Entende o que está ao teu redor, que tu tem controle e que tu não tem, né? Entenda o que tu pode fazer diante dessa situação que se colocou aqui a partir de uhum, agora, né? Porque muitas vezes a gente perde oportunidades de calar ou prosseguir porque a gente simplesmente não prestou atenção, sim, né? faltou Então presença, eu né? acho que faltou presença, faltou plenitude para a gente entender e separar que sim, tem momentos em que a gente não pode pensar muito e a gente precisa simplesmente fazer o que precisa ser feito, Sim, mas assim, como é necessário que a gente preste mais atenção naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está dizendo, naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está reverberando aí para a gente e para o mundo, né? E como mensagem final, eu sempre trago duas falas assim que eu reforço muito e que eu acredito muito. Eu falo sempre que o extraordinário ele vem depois do ordinário, né? Então, na vida é preciso muitos momentos ordinários até que um extraordinário chegue e a gente pensa, sim, ufa, valeu a pena tanta ordinariedade que a gente viveu e esperou, né? Então, sim. que a gente siga com essa esperança, entendendo que sim, momentos ordinários existem, são difíceis, são desafiadores, mas eles nos ensinam, nos preparam para quando o extraordinário chega. E a outra coisa que eu sempre falo é que a gente tem escolhas, né, na vida, e diante de todas as escolhas que eu posso fazer, eu escolho ser eita todo dia, né? Porque ser Uhum, eita é aquilo que a gente não consegue nomear, é aquilo que surpreende a gente e os demais ao nosso redor. Então, que todas as manhãs, quando a gente acordar, quando a gente levantar da cama, mesmo que sem vontade, mesmo que sem coragem, né? Que a gente faça essa escolha de que entre viver uma vida mais ou menos e viver uma vida eita, a gente pode sim fazer uma vida eita, mesmo dentro do nosso possível. Então, esse o recado que eu tenho, né? Preste atenção, lembre-se que o extraordinário ele chega depois do ordinário e que seja feito. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar nos dias de hoje, para que a gente acredite no futuro, para que a gente viva o presente e que, sobretudo, a gente olhe para o nosso passado com muito carinho, com muita compaixão, para fazer melhores escolhas daqui para frente. ai, que lindo, que lindo. Que caminhada especial, Miriam, que contribuição fantástica aqui para Conversas que Revolucionam. Muito obrigada por ter participado. É sempre um prazer conversar contigo. E eu quero dizer para todo mundo que nos ouviu que procure acompanhar o trabalho da Miriam, que tenham todos uma jornada cheia de presença, né, de muita atenção, porque é só assim mesmo que a vida vai valer a pena. Muito obrigada e até um próximo Conversas que Revolucionam.